vamos seguir em frente. Então, pastor Misael, eu agradeço Sim, pelo senhor ter aceitado o convite de imediato, né? E ter achado interessante essa minha ideia. E eu consegui, em poucos dias, fazendo os contatos com os amigos, né? Em poucos dias eu consegui fechar todo o mês de maio, né? Comecei muito bom. pretendendo fazer uma por semana, alguma coisa assim, mas quando eu percebi o potencial disso e que as pessoas estavam aceitando bem, eu pensei, por que não, né? Estou em casa, sem compromissos que me atrapalhem. E aí eu só deixei sábado e domingo livre mesmo, por uma questão opção, na hora nem pensei por quê, e consegui fechar 21 lives, né? Segunda a sexta, durante todo o mês de maio. E Sim, tem ok. sido bom, né? Tenho conseguido fazer, a qualidade, alguns probleminhas na internet, enfim. Mas tenho conseguido conversar com os convidados, professores, profissionais de diversas áreas, né? Para a gente falar Sim, sobre vários assuntos. Assuntos claro. relacionados à profissão, à atividade de cada um, mas sempre com o pano de fundo o momento que a gente está vivendo, né? Da Sim, crise de saúde sanitária, a pandemia, isolamento social, todas as dificuldades que estão acontecendo, questão de trabalho, emprego, renda, enfim, muitas dificuldades, né? sim, Algumas sim, turbulências sim. na questão política também, então muito difícil todo dia ver as notícias, né, de tantos mortos, de tanto um colapso quase já no todo o sistema de saúde, né? Então é muito triste. Então uma maneira talvez da gente tentar amenizar um pouco é utilizar, né, algumas ferramentas, como por exemplo as lives, né? Claro. Conversar, fazer contato com as pessoas, fazer conferência, né? Está acontecendo muitas consultas também online, né? Já estão fazendo, os médicos mesmo, psicólogos, né? Estão atendendo dessa forma. E sim, é o que está na nossa mão. Então eu pensei em utilizar isso. Em vez de ficar aguardando, né, os convites surgirem, eu tomei iniciativa e até me surpreendi, na verdade, no primeiro momento. E estou satisfeito e o senhor é o que? Acho que é a quinta live que eu estou fazendo. Tá? Então, te agradeço mais uma vez e não precisa de ficar preso naquele tema, naquela pauta, mas só para dar uma noção, para quem estiver assistindo, para quem Sim, assistir depois, eu, me deu a ideia de sugerir uns temas para ter pelo menos um caminho, né? Um tema, um assunto para a gente poder tratar, para não ficar perdido falando assim solto. Então pensei nisso, porque teve aquela questão das igrejas fecham, abrem, ou tem culto ou não tem. Aí eu coloquei o seguinte tema: a igreja em tempos de pandemia, desafios e perspectivas. A gente vai falar do momento atual e pensar o que vai ser lá para frente, né? E coloquei três tópicos também, que seriam falando sobre essas medidas de distanciamento social, sobre o papel social da igreja e algo que eu acho que para o senhor não tem nenhum problema de falar sobre isso. Acredito que é uma pessoa esclarecida, mente aberta, muito conhecimento, acho que vai enriquecer se a gente puder também, de alguma forma suave, né, abordar a questão, o lugar da igreja nas questões entre fé e política. Porque são temas delicados, às vezes polêmicos, mas que não devem, né, não podem ser ignorados. Né? A gente vive essa realidade, nós somos seres sociais, políticos, né, também, então acho que é sim, importante trazer sim. a visão de alguém com conhecimento, conhecimento Claro, eclesiástico, conhecimento bíblico, teológico e sim. conhecimento também social, das ciências sociais. O senhor está fazendo ou já concluiu o seu curso de filosofia? Já, O senhor estava concluí. fazendo. Ou seja, acho que isso ajuda mais, né? A gente refletir, Sim, sem dúvida. A visão de abrir a nossa mundo, mente. tá, Isso. sem dúvida. Sem dúvida. É, Então você pode ficar repete à só para vontade mim, para. Oi. repete Fala. como se for para a gente se nortear mais e por etapas de Aham. assunto. O tema que você deu foi a igreja em tempos de pandemia. Milene Bermude, minha amiga, boa noite. Obrigado por você acompanhar. A Igreja em Tempos de Pandemia, Desafios e Perspectivas. É o Peraí. tema, seria o Tá. tema.
Os perspectivas. tópicos, tá ok? A gente Os vai falar tópicos, qual depois foi o devagar. primeiro tópico? O Então, primeiro. as medidas de distanciamento social, né? Vamos falar sobre essas medidas, né? O papel social da igreja Tá, o papel social da e igreja e o lugar da igreja nas questões de fé e política, isso. né? Mas fica à Esses vontade, três temas. pode se apresentar, falar Tá, sobre suas atividades, como está sendo esse momento. tá. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aí que estamos ao vivo com Milene, né? É, tem a Milene aí com a gente. Com a Milene, né? E talvez mais outras pessoas que possam assistir em outro momento. Mas assim, cumprimentar e agradecer aí e parabenizar a você, Leandro Maia, por essa iniciativa, né, de criar esse meio de comunicação nesse momento aí que a gente está passando aí no Brasil e, na verdade, no mundo, né? Eu acho que é um fato tão inovador que está acontecendo. Então, assim, eu quero te parabenizar por esse trabalho, essa sua iniciativa, desejar sucesso, dizer que esse é um projeto muito bom, esse seu alvo, seu objetivo, e que você aperfeiçoe isso aí, né? Prossiga, e eu acredito que o tempo vai passando e aí as experiências e a tecnologia também e tal, vai tudo contribuir aí. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque quando você debate, quando você ouve pessoas, quando você discute ideias, a gente aprende. Eu sempre defendi isso. Eu acho que quando você discute ideias, propostas, mesmo que seja diferente do que a gente pensa, mas é bom conversar com pessoas que tenham Uhum. ideias, propostas, visões diferentes de mundo, e aí isso nos aperfeiçoa, dá um desenvolvimento muito maior, cultural e em todas as áreas. Então, quero te parabenizar por isso. Bom, me chamo Misael Figueiredo, sou um pastor, né, pastor evangélico, e uma pessoa aí que tem ajudado muitas pessoas trabalhando também na área, né, na área social, né? A gente procura fazer muito essa área. Tenho sido professor durante já alguns anos nos seminários teológicos, né? Dei aula durante muitos anos, quando era jovem na igreja, aulas de música. Eu fiz parte de muitos projetos sociais disso, né? Ajudar meninos estudando, e muitas das vezes pessoas até que não tinha nem condição de pagar sequer uma aula de música. E hoje eu vejo pessoas aí bem até, o quanto isso fez bem para a vida das pessoas. Então a gente tem essa visão de que eu acho que o mundo você não só adquire as coisas para você, aquilo que você adquire para você, você também deve compartilhar e tentar ajudar outras pessoas. Então eu procuro sempre levar nessa linha, né, vamos dizer assim, como filosofia de vida. Eu acho que eu sempre defendi a ideia do diálogo, sempre fui aberto a isso. Eu acho que é muito bom participar do diálogo. Eu acho que é bom você ouvir ideias diferentes, pessoas diferentes. Eu acho que você constrói muito mais um equilíbrio emocional, um equilíbrio de pensamento, um equilíbrio em todas as áreas quando a gente leva as coisas assim, tá bom? Então essa é a minha ideia das coisas, ok? Sim, Podemos sim. então já falar do tema? Então, acredito que sim, que a gente pode introduzir, né? Porque quando eu tive a ideia já era uma situação, já estava bem avançada, né? A gravidade. E a cada dia que passa a situação se agrava mais, Sim. né? Quando surgiu essa questão do isolamento social, foi em meados de março, né? Eu tinha e naqueles primeiros dias assim, sem ninguém tinha muita noção da onde chegaria isso. Eu estava programando meu aniversário, aí cheguei a mandar mensagem para várias pessoas. Alguém me lembrou, não sei o que, aglomeração, mas eu nem tinha me dado conta. E eu pensei assim, pô, faltam 3 semanas ainda para o aniversário. Eu tinha esperança, acreditava que em 3 semanas a coisa já estaria calma. Olha que é porque é algo novo para muita gente, não só para gente. Até infectologistas, né? Especialistas, médicos. Algo que pegou todo mundo de surpresa, né? A dimensão, a propagação tão Mas rápida. Sim, sabe o que acontece, Leandro? Assim, eu acho que é até um fato que vai fazer a humanidade, repensar na seguinte questão. Começando, nós estamos muito acostumados
a ver notícias na televisão e a gente pensa sempre assim, mas isso é do outro lado do mundo. Isso não acontece aqui. Ah, não, esse negócio aí para chegar aqui, ele vai levar 1 ano, 2 anos, 100 anos para chegar aqui. Só que o mundo evoluiu. Aquilo que esse problema começou lá numa determinada cidade da China, vamos dizer, do outro lado do planeta. Quando é que isso chegaria ao Brasil se fosse há 100 anos atrás? Uma geração ia morrer e não ia ver isso chegar. Era raridade isso Sim. chegar. Na medida que o mundo evolui, então hoje, assim como a gente se fala assim via rede social, e o mundo hoje, muita coisa mudou, ou seja, assim, as pessoas viajam hoje muito mais de avião. Ninguém mais viaja, ninguém atravessa o mundo mais de navio. Isso aí só em transatlântico. Uhum. Então, se as pessoas usam muito de avião, trem, né, e a liberdade de, assim, de ir para um lugar para o outro, as passagens num preço mais acessível, então faz com que as pessoas girem o mundo todo. Hoje o cara está aqui, amanhã o cara está na China, está no Japão, está em qualquer outro lugar do mundo. Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, é que nós, né, o brasileiro tem isso, né? A gente via as notícias, por exemplo, isso começou a acontecer no final do ano. A gente virou o ano Sim. vendo essas notícias na televisão, nos jornais. Mas por que que não nos tocou? Por que que aquilo não despertou a gente? Porque a gente sempre esteve acostumado a ver as coisas do outro lado. Eu acho que a primeira lição que a gente tem que aprender, em primeiro lugar, é quando a gente ouvir uma notícia, ouvir uma informação, e eu acho que a partir de agora isso vai mudar no Brasil. A gente vai ter mais cuidado. A gente vai fazer a análise de que aquilo está lá, mas pode chegar aqui, né? E o que acontece com o outro também pode nos afetar. Então, a partir dessa visão de mundo, eu acho que muita coisa vai mudar e as pessoas vão ter uma nova visão de futuro sobre isso daí. Entendeu? Entrando aqui num ponto, Leandro, importante, você falou que a igreja em tempos de pandemia, desafios e perspectivas. Eu diria que tanto para a igreja, e aqui eu quero englobar a igreja de Uhum. forma generalizada, né? Sem especificar uma igreja, mas vamos dizer assim, que a fé e a religião, tanto ela como outras instituições, né? Ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava. Eu acho que, é claro, a gente sempre está lidando com um problema, com uma enfermidade de alguém, a gente sempre sabe de uma notícia, às vezes, que acontece no país, em algum lugar, mas não numa dimensão global como essa. Então, isso se tornou um fato novo. Por isso ter se tornado um fato novo, eu acho que o mundo não tinha uma experiência de lidar com esse problema. E nem a religião, nem a igreja, nem nada, porque a gente está acostumado a lidar com coisas isoladas. Por exemplo, eu sou pastor há quase 20 anos. Sempre trabalhei com pessoas na igreja e tal. Então chegam lá, por exemplo, assim, eu estou aqui doente, eu estou ali com um problema, mas é fatos isolados. Imagina você ter uma igreja doente da noite para o dia. Imagina você ter um bairro inteiro doente da noite para o dia, ter um país inteiro doente de um dia para o outro. É um fato novo. Então, às vezes a gente lida com uma enfermidade de alguém, mas assim, é uma pessoa que está doente, mas você vai lá, você abraça ela, você visita ela. Só que agora tudo é diferente. É uma doença nova que você não pode chegar perto das pessoas. Acabou o contato, o abraço, o beijo, aquela coisa toda. Então, isso trouxe eu diz assim, um dado alarmante para as pessoas como uma coisa nova. E por ser novo, tudo que é novo e a gente ainda não sabemos lidar com aquilo, isso vai gerar prós e contra. Isso vai gerar aqueles que já têm mais experiências de vida, experiências em alguma área, de repente, eles conseguem sair na frente de outros. Aqueles que são mais atrasados ou que têm mais dificuldade, ou pessoas que têm mais limitações, elas vão ter mais dificuldades de repente, se atualizar em menos tempo. Trazendo isso agora específico para dentro da igreja, eu diria o seguinte, que algumas igrejas tiveram mais, na minha análise, né, tiveram mais facilidade de entender o problema do Covid, né, 19. Outras ficaram meio assim perdidas no ar, outras parece que não entenderam muito, e outras talvez não deram importância, não sei. Mas assim, mas eu acho que por que isso tudo aconteceu? Por
um lado, eu acho que não é nem maldade. Eu acho que é por nós nunca termos visto isso acontecer. É parecido com o que a gente vê de início, quase ninguém queria usar máscara na rua, no mercado, né? Era um Sim. ou outro e não queria usar. Falar assim, não, por exemplo, nos primeiros dias de março, né, que a gente começou a vivenciar isso, muita gente dava perto de mão, um abraço no outro e tal, aquela coisa toda. Porque isso não é uma coisa comum pra gente, você tem que negar um abraço, Boa é noite, Leonardo. automático, né? Uhum. Você encontra com uma pessoa e já é automático você ali dar a mão, estender a mão, dar um abraço, dar um aperto de mão, aquela coisa toda. E agora você tem que mudar um hábito desse, é você dizer isso para sua cabeça. Não, é o contrário disso agora. Então, por isso ser um fato novo, um fato diferente, eu acho que gerou um pouco. Isso foi um grande desafio, né? Reaprender ou aprender em tempos de crise uma novidade, um algo novo, né, para as pessoas. E isso influenciou a igreja. Por quê? Porque o que é comum ter dentro de uma igreja? A coisa mais básica e natural dentro de qualquer religião é o ajuntamento de pessoas. Porque Sim. toda religião tem, independente da igreja, qualquer religião, o que é básico para uma religião ela perdurar ou ela se manter, é você ter pessoas, você tem que ter adeptos, você tem que ter pessoas que participam no mesmo lugar. Terem as mesmas práticas comuns religiosas, praticar os mesmos hábitos e rituais religiosos juntos. E quando o Covid-19 chegou, ele, ele bateu justamente nesse problema do ajuntamento, né, dessa comunhão social, desse ajuntamento de pessoas. Então, e isso bateu justamente o quê? Nos rituais, nas práticas, palavras, dar um abraço, essa coisa toda. Então, isso foi difícil no início. Para muitos, foi um choque muito grande. O primeiro choque é esse, do ajuntamento. Segundo, o choque daquela rotina de agenda, onde as pessoas já tinham aquela tradição, ó, dia tal eu vou ali no culto, vou na religião, vou na igreja, vou nisso. E agora mudou tudo, agora é em casa, todo mundo fica em casa. Então isso gerou nas pessoas uma dificuldade. Por que gerou? Aí vem a questão. Por que alguns tiveram dificuldade? Seria um ato de insubmissão governamental? Primeira Uhum. pergunta. Ou elas ficaram querendo ir à igreja, ou alguns líderes pensando assim, não, eu acho que não vou seguir muito isso. Por quê? É uma insubmissão governamental? Ou será que isso iria mexer na minha fé? Eu acredito, meu ponto de Hum. vista, que no Brasil as religiões não têm dificuldade de obedecer às autoridades públicas. Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro, ele é. Porque, posso dizer assim, aqui no Brasil nós somos religiosos. O brasileiro em si, ele é religioso. Ele respeita a religião. Né? Tem as Uhum. divergências e tal, até existir. Tem excessos, né, que é problema, mas o brasileiro em si, ele é um povo religioso. Então, o que acontece? Opa, tá reconectando. Boa noite a todos que estão chegando, que estão passando por aqui, agradeço. Pastor, acho que deu uma reconectada aqui. Sim, sim, estou te ouvindo agora. Estou Eu te estava ouvindo. falando do brasileiro ser religioso, né? Aí acho que aqui deu uma recarregada, acho que deu uma cortada. Tá ouvindo? A internet não tá ajudando. Tá ouvindo agora? A internet não tá ajudando muito. Então, só pode falar novamente essa questão do brasileiro ser religioso. Tu estava falando da questão do brasileiro ser religioso. Tá ouvindo? Opa, oi. Parece que Estou tá, ouvindo. Posso tá continuar? ouvindo? Posso continuar?
Sim, sim, estou te ouvindo. Pode, Posso pode. continuar? Bom, como eu estava te falando, então, Então, eu eu acho estava falando a questão do brasileiro ser religioso. que isso, o brasileiro ele é um povo religioso. E nesse sentido, eu acho que assim, nenhuma religião, assim, que eu acho que todos os brasileiros, vou dizer de forma generalizada, é claro, tudo tem suas exceções, Uhum, mas de forma generalizada, o brasileiro ele não tem dificuldade, assim, eu digo assim, o brasileiro no sentido religioso, ele não tem dificuldade de obedecer as leis nem as nossas autoridades. Então, o problema, quando algumas pessoas no início da pandemia queriam ir para as igrejas, alguns queriam manter as religiões funcionando normalmente, eu acho que o problema não foi uma insubmissão religiosa. Não, para mim, no meu entendimento, não foi problema em desobedecer às autoridades. Porque eu acho que, como eu te falei, os evangélicos, ou os protestantes, ou católicos, ou as outras religiões, não tem problema em obedecer às autoridades no Brasil. Respeita essas autoridades. A questão não foi com as leis, a questão foi com a fé. Eu acho que o que mexeu uhum. foi o abalo pessoal, ou seja, a pessoa pensou mais ou menos assim: se eu deixar de praticar o ritual ou o culto, ou estar lá na minha igreja, no templo, ou em qualquer outro lugar religioso, ela viu isso como um abalo da sua própria fé. Ou seja, porque tradicionalmente o brasileiro, ele para exercer a sua religião, a sua fé, ele tem que estar ligado lá àquele lugar que ele pratica ela constantemente, no caso da igreja ou qualquer outro lugar. Então eu acho que foi mais uma questão desse medo, como eu falei antes, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, foi uma coisa nova, né? Foi uma coisa nova para essas pessoas, para a sociedade de uma forma geral, entendeu? Então é onde eu acho que isso, por ser uma coisa nova, uma coisa inovadora, então gerou essas mudanças. Leandro, deixa eu tentar ir para outro lugar aqui, que eu estou vendo a mensagem aqui, né? Que a minha internet pode estar. Não sei se ela está travando aí para Não, mas já está vocês. melhor, já melhorou. Já melhorou. Melhorou? Porque aonde É que eu tá estou lenta bem aqui. mesmo. É, tá um pouco Tá fraca, mas tá dando. Tá. Então, assim, então eu acho que o problema foi mais esse, porque as pessoas estavam sempre ligadas ao templo, ao culto, às tradições. E agora elas vão ter que fazer isso em casa. Uma outra coisa que existe, uma característica muito comum dentro da religião, é que as pessoas são ligadas muito aos seus líderes. E elas têm que ver o líder. Elas têm que estar ali junto com os seus liderados. E agora não, todo mundo em casa. Então isso gerou esses problemas. Isso aí foi um desafio. Tá? Foi um grande desafio que a igreja enfrentou de início, eu acho que foi. Foi uma dificuldade, mas que depois essa dificuldade se superou. Porque todo mundo passou a entender que as medidas de distanciamento social elas eram uma necessidade. É uma questão de saúde pública. Não é a questão apenas da minha proteção. É eu me proteger, mas é eu proteger o outro. Não é? Então, Uhum. eu acho que medidas de distanciamento social, elas tiveram de início uma dificuldade das pessoas entenderem, mas hoje elas estão entendendo. Deixa eu te dar um Sim. esclarecimento sobre essa questão do distanciamento social. Eu sempre defendi uma tese, que eu sempre, nos meus discursos, nas palestras, até pregações minhas, eu sempre disse o seguinte para as pessoas, só que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu acho que se a sociedade entendesse melhor o que eu vou falar agora, elas praticariam o distanciamento social com mais tranquilidade. Uma coisa é isolamento social ou distanciamento social. Outra coisa é a solidão. É quando Uhum. você se sente só no sentido de que é aquela pessoa que está totalmente ilhado, não é? Totalmente ilhado. É totalmente diferente. Então, uma coisa é eu estar apenas, eu praticar o distanciamento social. O fato de eu estar distante não significa dizer que eu estou isolado ou estou excluído. E eu acho que a primeira coisa Uhum. que aconteceu na cabeça das pessoas foi isso. Elas acharem que o distanciamento social, elas se sentiriam excluídas da outra, menosprezadas, ou isso ou aquilo. Não, não é isso. Distanciamento social apenas seria o distanciamento físico. Talvez a expressão, se ela tivesse, não sei, é uma questão até para se discutir, Leandro, e quem sabe outros especialistas poderiam até contribuir com essa área. Talvez a expressão distanciamento social
ela não ficou Uhum. bem na cabeça das pessoas. Talvez se fosse distanciamento físico e social, Uhum. ou só distanciamento físico, quem sabe a palavra talvez não soaria tão forte e as pessoas entenderiam. Não, o É, distanciamento é só. Porque a ideia do distanciamento social, talvez para a cabeça de alguns, gerou a ideia da solidão. E aonde muitas mas é pessoas hoje verdade. estão aí até com solidão, ou Sulamita, passando por agradeço também pela presença. né? Entrando aí num quadro depressivo, por quê? Uhum. Porque elas não conseguem entender que o distanciamento é físico. Por que que ele é só físico? Porque você não tem seus direitos proibidos, você pode ligar para alguém, você pode falar, você pode se comunicar com as pessoas. Então, o distanciamento é apenas de um contato físico. Então, eu acho que as medidas de distanciamento social, elas foram boas, eu concordo com elas, defendo elas. Eu acho que Uhum. para quem pode ficar em casa, fique em casa mesmo. Quem tem necessidade, quem pode. É claro que existem os serviços essenciais, esses não podem parar, né? A gente tem que compreender isso. Tem coisa que não tem para onde você fugir, né? Você tem que entender. Mas eu acho que as medidas sociais, elas são válidas, são importantes, devem ser praticadas. Eu lá, como pastor da igreja, nós suspendemos os cultos naquela primeira semana já que o governador começou a falar, aquelas restrições e Uhum. tal. Aqui mesmo, a gente já cancelou os cultos da igreja e falei, ó, comunicação por enquanto é pelo WhatsApp, a gente vai gravar culto e tal, a gente vai se falando, mas todo mundo em casa, suspendemos todas as atividades, as agendas que eu tinha, eu tenho muita agenda de dar palestras, de dar aulas, de seminário, cancelamos, suspendemos tudo. Nossa igreja suspendeu todas as atividades. Por quê? Entendendo que essa medida de distanciamento social seria a melhor medida para ser cumprida, já que a gente está num quadro de pandemia, você não tem remédio, não tem uma vacina exatamente para isso, não sabe, ou seja, a doença não tem cor, então você não sabe quando ela está chegando ou quando ela vai. Então, a melhor medida tem sido essa, e eu concordo. Eu só acho que dentro dessas medidas de distanciamento social, e volto a dizer aqui, a minha crítica não é desconstrutiva, não, ela é construtiva. Eu só acho que o problema, por nós não termos lidado na humanidade até hoje, nesse grau, né, vamos dizer assim, nessa velocidade ou nessa proporção, talvez isso soou mais como um choque cultural para as pessoas, né? Sim. Mais como um choque. Mas se as palavras fossem diferentes, como apenas distanciamento físico, né, eu acho que seria melhor, né? Mas eu acho que as medidas são boas sim, entendeu? Eu acho que elas foram muito válidas. Um outro problema que eu acho é que, lamentavelmente, ainda no Brasil, as pessoas parecem que não levam muito a sério as coisas. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, né, por elas estarem, volta aquele ponto inicial que eu falei, elas estão tão acostumadas com a televisão, de ver as coisas só do outro lado do mundo, e acha que aqui nunca vai chegar, que, tipo assim, ah, não acredito nisso, isso aí é mentira, isso aí é papo de governo, papo de não sei quem. E aí, às vezes as pessoas têm que sentir na pele ou perder alguém do lado para ver que o negócio é sério, é sério. Então eu acho que também faltou um pouco da população, por alguns, não de todos, né? De início, mas eu acho que agora está havendo uma consciência maior. Por outro lado, a gente não teve também uma ideia, vamos dizer assim, não querendo aqui fazer críticas partidárias, mas eu acho que faltou uma interação um pouco mais estratégica política, né? Vamos dizer assim, para Uhum. tratar do problema. Mas eu acho que essa dificuldade veio por causa, como eu disse, eu acho que um fato novo, então é natural até que gere divergências, porque não se havia uma experiência de se tratar de uma crise assim, então é muito complicado você realmente tratar disso. Então essas medidas, de fato, elas são necessárias, foram necessárias, eu acho que devem ser mantidas enquanto não se, de fato, tiver um controle, né, desse problema. Aí vem a sua segunda questão. E o papel social da igreja? Onde é que a igreja entra nessa questão? Eu diria o seguinte, Leandro, a igreja, como a igreja trabalha com o elemento fundamental e pilar da igreja, da religião de forma geral, é a fé. A fé. A fé
ela é um fundamento na vida da religião. Se você perder a fé, acabou a religião. Se não tiver mais fé, acabou a igreja. Porque a igreja e a religião, de forma geral, né, generalizada, ela trabalha com a crença, ela trabalha com a fé. Ela acredita em Deus. Ela acredita que algo pode acontecer. Isso não anula, isso é muito importante dizer aqui, isso não anula a ciência. Isso não anula a medicina, por exemplo. Não. Já houve tempo, né, no passado, na Idade Média, tinha aquela briga toda, né? Fé ou seja, religião e fé e ciência era um casamento que só dava divórcio, né? Mas isso hoje não. Eu acho que também a igreja não tem dificuldade de entender isso, respeita e usa a medicina, né, sem problema nenhum, mas também tem a fé. E nesse momento agora, nesse contexto da pandemia, onde entra a igreja? A igreja, nesse sentido, ela não deve parar. Ela pode mudar as estratégias. Parar, não. Em que ela vai mudar as estratégias? Antes a gente se reunia em grupo. Agora não, cada um fica nas suas casas. A gente faz o culto online, se fala pelo WhatsApp, pelas redes sociais e tal. Mas em que sentido ela não parou? Ela não parou no sentido de que ela deve prover meios, e aí pode ser pelas redes sociais, né, e outros meios, de manter a fé das pessoas, como dando palavras de ânimo, de esperança, mensagens de reflexão, leituras devocionais, né? Uma mensagem de esperança para as pessoas. Por quê? Porque justamente no momento desse, de uma crise, onde as pessoas têm uma tendência de se isolarem, de ficarem no silêncio, ou alguns até que moram sozinhos, ficarem totalmente sozinhos. Se essas pessoas não ouvirem uma mensagem de esperança, de futuro, uma mensagem que fortaleça o coração delas, elas podem entrar num quadro depressivo. Algumas podem entrar até numa intenção de suicídio. Então, o papel, a igreja entra nesse momento agora como uma palavra de esperança, trazendo conforto a essas pessoas, dizendo para elas que isso é uma fase, vai passar. Né? Não que a igreja vai aqui substituir o papel do psicólogo, do terapeuta, não, não é isso. Não estou dizendo que a igreja vai substituir esses profissionais, de maneira nenhuma. A gente respeita eles e é preciso tê-los. Mas o ser humano também, como eu disse antes, o brasileiro ele é um ser religioso, então o papel da igreja nesse momento, principalmente o papel social da igreja, é o papel de amparar as pessoas emocionalmente, religiosamente, psicologicamente, vamos dizer assim, não como psicologia, que a igreja não é a psicologia, mas psicologicamente no sentido de psicologicamente no sentido de aquela de conversar, de dar uma levantada na pessoa, dar um ânimo, uma palavra de esperança para essas pessoas. Não é? Então, é importante nesse momento. Um outro exemplo prático disso, e eu vivenciei isso agora na nossa igreja com as pessoas, nesse momento, por exemplo, nossa igreja tem secretaria de missões. E ela, o que ela fez nesse período de pandemia? Ela distribuiu dezenas, centenas de cestas básicas quentinhas para morador de rua, pessoas com carência. Por quê? Um meio de lá, e claro, mantendo todo o distanciamento, aquela coisa toda, né? Todos os cuidados de preparar essas quentinhas, tudo, mantendo rigorosamente todo esse cuidado. Mas ela foi lá na porta de pessoas que estavam sem esperança de nada. Então, enquanto muitos vão ficar em casa e devem ficar em casa, até mesmo os cristãos aí de saúde, a igreja entende que mesmo na hora de uma crise, ela não pode parar. É igual o bombeiro. É como o papel dos bombeiros. Está havendo um incêndio ali num prédio. Quem está dentro do prédio tem que fazer o quê? Tem que sair do prédio. Enquanto todos saem do prédio, o bombeiro faz o quê? O bombeiro entra no prédio. Para quê? Para morrer? Não. Ele não entra lá para morrer.
Ele entra para ver se tem alguém que ficou para trás para salvar uma vida. Então, o papel da igreja social nesse momento, mas levando esperança às pessoas. A nossa igreja tem Tá dando uma feito isso. pequena. O Falha. áudio tá dando uma. Deu uma falhada. Tá me ouvindo bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. Estou te vendo e Deu ouvindo muito bem. uma. Deu tipo de uma congelada, uma engasgada, mas agora parece que deu uma melhorada. Eu só queria se aproveitar, a gente não vai perder o rumo, não. Mas eu achei, uma coisa que eu achei interessante, que o senhor falou sobre as pessoas sentiram aquele impacto, né? Algumas pessoas até levaram para o outro lado, né? Confundindo isso com como se fosse perseguição, cerceamento, né, do direito, enfim. Aí o que o senhor falou é Sim, sim. interessante, eu compreendo muito bem isso, porque, num exemplo, no meu curso, na faculdade, a gente tem as ciências da religião, né? Por exemplo, eu tive uma disciplina que é ritual e simbolismo, ou seja, a gente mergulha nas religiões para analisar. E o ser humano, de forma geral, ele é do contato. Tanto é que tem pessoas que têm superstições, que precisa de amuleto, né? Porque o Sim. ser humano é uma coisa natural. Assim como a gente precisa do contato físico, para ter fé, É. claro que eu acredito que, em geral, as pessoas sabem que não precisa de nenhum artifício, ferramenta para exercer sua fé. Mas o ser humano é desde criança, né? A criança não pega o brinquedo, né? Um objeto, segura, bota na boca, ou seja, o ser humano é ligado a isso, a um amuleto, alguma coisa para ele segurar, para se agarrar, e o contato, né, com as pessoas, o ajuntamento, alguém pregando a palavra, alguém cantando, tudo isso faz parte, porque a igreja é social, né? Somos seres sociais também, sociáveis, e de uma hora para outra realmente ficou algo. E muitos também têm ali, né, um momento de. A gente sabe que a realidade é essa, né? Muitas famílias, por conflitos, e às vezes a pessoa tem até um escape, né? Para ir à igreja naquele momento, né? Ela tenha paz, né? A gente sabe que isso acontece, né? Mora perto da igreja, né? Então tem aquela facilidade. Tem pessoas que estão em todos os cultos, ou que trabalham diretamente, né, em alguma área, em algum serviço, né? Ou na cantina, ou na limpeza. Então, de repente, ela ficou cerceada daquilo. Muitos que não trabalham por serem aposentados, ou por, naquele momento, não estarem trabalhando, vê ali na igreja também um local de convivência, né? Tem os ensaios, né? Tem tudo isso, né? E de repente isso foi cortado de uma hora para outra. E as pessoas tiveram dificuldade de entender. E aí entra outras questões, né? De opinião, de ideologia, que eu acho que acaba atrapalhando. Acabou se fazendo guerra, né? Com essa questão. Acho que deixou as pessoas mais confusas e mais apavoradas, né? Em vez de alguém tranquilizar, como o senhor, uma pessoa Mas ser sensata, né, isso. ponderar, relevar as coisas. A gente vê líderes, né, líderes discutindo com o outro e brigando, sabe, numa, Sim, numa expressão de uma, quase de uma insanidade. Porque em vez da pessoa, né, tranquilizar as pessoas com a mensagem de paz, já que a gente não pode ir, não, parece que a pessoa quer, um exemplo, as pessoas, como que eu vou dizer, para justificar a questão da fé como se ela estivesse sendo cerceada ou proibida, é quase que houve um estímulo das pessoas agirem contra a lei, né? De serem anarquistas e ser rebelde, né? Vamos nos rebelar contra isso é um absurdo. E eu vi que ali estava indo para outro caminho, que não era por ali, viu? Não era por ali. Porque você pode discordar da lei e da autoridade, né? Porque ela não veio para agradar, né? A legislação, as leis, os códigos não agradam a para todos, tudo. óbvio. Porque se a sociedade não Sim. tivesse as regras de conduta, de convivência, de ética, vira uma selvageria, né? Todo mundo lutando contra todo mundo, como selvagem, como se não fôssemos civilizados, né? Racionais. E a fé também é racional, né? Por mais que tenha fé que não se explica muita coisa, né? Não se pode provar muita coisa, mas ela parte daqui. E naquele momento parecia que algumas pessoas estavam estimulando a irracionalidade.
como se fosse uma rebelião, né? Tipo, vamos para a rua, vamos enfrentar. Isso era muito ruim. Leandro, Depois a coisa como acalmou, eu sim, percebi que a coisa acalmou um pouco, os ânimos, né? E agora a coisa está mais tranquila, porque eu acho que, e- inclusive, eu acho que é um exemplo de cada cidadão, cristão ou não, obedecer às regras, né? As normas, né? Ainda claro, que você possa contestar alguma coisa, porque eu acho que na política, como na religião, a igreja faz parte da sociedade, é algo para o bem comum. Pode desagradar um grupo ou claro, outro, né, eventualmente. Não, porque não tem como, né, conciliar tudo. Até o senhor, como pastor, deve encontrar dificuldades, às vezes, para um grupo ter um sim, interesse, outro grupo, alguém se sente excluído, alguém se sente prejudicado. E aí vem, né, várias questões que as pessoas têm dificuldade de confirmar, assim como as notícias, né, falsas que chegam, em vez das pessoas averiguarem, confirmarem, pesquisarem, não. Já se vai compartilhando aquilo e vira uma bola de neve. E quando você vê, sim, tem mais confusão e desinformação do que informação. Então eu vejo a importância de um líder assim. Seja na política ou na religião, a sociedade sofreu muito quando teve líderes que tomaram atitudes, né, insanas, egoístas, né, e fizeram mal a tanta gente, né? Tanta gente morreu, né, por conta de guerras políticas, guerras religiosas, sim, é verdade? Então, sim, se a igreja, o papel que ela veio exercer aqui, socialmente também, é algo de paz, de harmonia, de respeito, de repente você estava vendo isso se desvirtuar totalmente. Então, acho que também é importante ouvir, né, alguém que está de dentro, claro, porque quem está de fora criticar é muito fácil, né? Quem está de fora sim, criticar, eu ouço muito isso. Me incomoda muito o senhor como pastor, ou quem é membro de uma igreja e frequenta e conhece as falhas, porque toda instituição humana, ela tem falhas, porque são os homens que claro, coordenam, né, que administram. Não tem como. Agora, sim, o que acontece? Tem que ter um líder sensato, que pensa no bem comum, que procura informar. A democracia, acho que a igreja também é um exemplo disso, né? Onde se ouve as pessoas, não há uma imposição, né? Um autoritarismo, né? Uma ditadura onde você tem que obriga as pessoas a seguir determinado caminho. Porque aí você sai totalmente dos ensinamentos que as pessoas defendem tanto, né? Mas na hora de uma dificuldade como essa, as pessoas parece que demonstram que não entenderam nada do que elas, né, a princípio estariam, né, sendo é. ensinadas, não é verdade? Sendo Mas eu acho doutrinadas do modo positivo da palavra. Pois não. inovadora no sentido assim de que isso, se eu te perguntar assim, se a gente fizer uma análise global, quem estava preparado para isso, para esse momento? Qual país? Ninguém. Minha prima Ninguém Márcia. estava, Opa. Uhum, né? É uma verdade. coisa nova, é uma coisa nova, né, que está entrando, assim, que aconteceu na humanidade. Então, na verdade, em tese, ninguém estava preparado para enfrentar isso. E aí, como é que a gente, olha só, quando você não sabe de uma coisa, quando você não está preparado e treinado para uma determinada situação, e quando uma determinada situação acontece, como é que você reage? Você não vai reagir de forma técnica e profissional. Você vai reagir baseado naquilo que você tem, que você aprendeu ao longo da sua vida. Um exemplo prático, vou te dar um exemplo. Voltando aqui à situação onde, por exemplo, você está dentro de uma casa e uma parte lá da casa começa a pegar fogo. Um objeto da casa começa a pegar fogo. Se você não tem um treinamento do bombeiro, se você não tem lá, se você não sabe utilizar um extintor de incêndio, e aí você está vendo incêndio, o que, é que você vai fazer? A primeira atitude que você vai tomar é aquela que está na sua cabeça. Se tu vê água na frente, tu quer jogar água, tu quer jogar outro troço, ou sai correndo. Por quê? Você vai lidar de acordo com aquilo que você é, porque você não foi treinado. Agora, se é um profissional que foi treinado para aquilo ali, ele vai lidar de forma profissional. Então, o que, que aconteceu com essa situação do Covid-19, tanto no mundo como no Brasil? Vamos entender o seguinte: Covid chegou, apareceu.
né? De uma forma assim, do nada ele acontece, ele aparece. Para os profissionais da saúde, principalmente da área de infectologia e tal, eles sabem como lidar com essas situações muito mais do que nós. Ora, se para eles está sendo difícil, se para eles está sendo inovador, você imagina para a gente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o carioca gosta de fazer festa, gosta de churrasco, tá junto, ir para praia. E aí, como é que você diz o carioca da noite para o dia, numa semana ensolarada de calor, que ele não pode ir à praia? Cara, você falar isso pro carioca é loucura. Como é que você vai dizer pro carioca que ele não pode fazer churrasco? Que ele não pode se reunir com os amigos? Meu amigo, tu dizer isso pro cara é muito difícil. Então, o que acontece? Agora, um profissional já da área da saúde falar isso é diferente, porque ele vive uma realidade técnica, profissional. Agora, o povo não vive isso. Então, é o que eu estou falando. Então, como é que o povo reagiu? O povo reagiu, a sociedade reagiu mediante aquilo que a gente tem. E o que a gente tem? A gente tem um senso comum, aquela ideia de que eu cuido de mim mesmo, eu me protejo, eu sei me proteger, eu sei me cuidar. Só que tem coisa que foge da nossa esfera. Então, eu acho que o que aconteceu foi isso. Devido ao coronavírus, essa pandemia ser uma coisa inovadora, inovadora, não que ela tem que ser nova para continuar, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Inovador Uhum. precisa ser, foi uma coisa que aconteceu, uma coisa nova que chegou inesperadamente, e a humanidade em si não estava preparada com isso. E aí entra uma outra questão, né? Você até falou das discussões que houve, líderes e políticos, e realmente foi uma confusão. Parece que agora a coisa está mais se amenizando, assim, estão seguindo mais um ritmo mais técnico. Os nossos governantes, as nossas autoridades públicas, muitos deles não são da área de saúde. É raro, um ou outro lá vem da área de saúde. A maioria não é. Então, muitos deles, na hora de tomar uma decisão, vai tomar baseado naquilo que ele tem como regra de vida, como crença, como Uhum. profissão e tal. E tal. Como Então, eu valores. acho que isso também ajudou um pouco nesse conflito que a gente teve. Por quê? Porque as autoridades de saúde elas vinham caminhando por uma linha, né? As autoridades de saúde. E aí os políticos se divergindo ali com posições diferentes. Por quê? Porque uma coisa nova, que ninguém estava preparado para isso, ninguém estudou numa academia dizendo assim, ó, vocês vão enfrentar o coronavírus. Quando ele chegar, então você vai agir assim tecnicamente. Isso não existe para a sociedade. Então, eu acho que isso ajudou as pessoas a terem essa dificuldade de entender essa medida de distanciamento social. Mas a minha visão hoje é de que parece que as pessoas agora já estão mais atentas, estão levando isso com mais seriedade, estão compreendendo isso mais. É importante que as pessoas também não caiam num excesso de um extremismo psicológico, porque senão as pessoas também acabam morrendo, né, psicologicamente. É levar isso de forma muito séria, mas ao mesmo tempo entendendo que isso é uma fase, isso vai passar, né? Acreditando que isso vai passar, desejamos que isso passe, oramos e pedimos a Deus que isso passe na sociedade tão nova, né? Então a gente também tem que ver isso de forma positiva nesse sentido, de acreditar que isso é uma fase da humanidade. Eu acredito que a gente vai tirar muitas experiências futuras e aprendizados nesse sentido. E voltando ao que o papel da igreja, eu acho que a igreja nesse momento ela tem esse papel, principalmente os líderes. Qual é o papel dos líderes nesse momento? Em vez de você estar vendo uma fogueira ali, você está botando gasolina na fogueira, qual é o papel dos líderes? Vir com a água. Em vez de acender a fogueira, a gente tem que amenizar. Como que a gente vai fazer isso? Acalmando as pessoas. Né? Eu fiz isso como pastor. Eu falava diretamente, falo até hoje. Hoje mesmo eu tenho lá no grupo da minha igreja e falei, olha, pessoal, vamos levar isso a sério, vamos cumprir as medidas que os médicos, as autoridades de saúde têm recomendado.
mas, ao mesmo tempo, não vamos perder a fé, não vamos perder a esperança, vamos exercer nossa fé, vamos pedir a Deus, vamos crer que a gente vai sair dessa, o Brasil vai sair dessa, o mundo vai sair dessa. Então, eu acho que o papel também da igreja nesse momento é essa mensagem de esperança. Vou te dar um exemplo prático, até pessoal meu. A minha vida é muito corrida, trabalho, dar aula, igreja, então eu pouco estou gravando vídeos em redes sociais. Pouquíssimamente. Se você me procurar, achar que o dia todo eu estou na rede social, eu não estou. Minha vida não dá para isso. Eu levo uma vida, eu atendo muitas pessoas, né, a igreja, essa coisa toda, então não dá. Mas, nesses dias, o que eu tenho feito? Eu mesmo estou gravando vídeos daqui de casa. Uhum. Áudios, mandando mensagens para as pessoas. Por quê? Porque esse é o meu dever como pastor. É meu dever como pastor. Eu preciso dar às pessoas uma mensagem de esperança. Olha, para você ter uma ideia, sem citar nomes, eu já recebi ligação de madrugada, de pessoa desesperada ligando e depressiva por causa desse momento. Toda hora Uhum. aqui no meu telefone, mensagens de pessoas aflitas. E qual é o meu papel social como pastor, como líder religioso nesse momento? Dar uma palavra de esperança para essas pessoas. Então, eu acho que é um papel da igreja nesse sentido de que, primeiro, vamos obedecer aquilo que as autoridades estão falando. Vamos fazer o distanciamento, vamos cumprir todas as medidas de saúde, higiene, limpeza, aquela coisa toda, mas vamos manter a nossa fé, a nossa esperança, dar uma palavra de ânimo para alguém. Eu sempre falo para os irmãos, mande mensagem de forma positiva para as pessoas, manda lá uma mensagem de ânimo, canta um hino, se você sabe cantar, tem uma voz boa, canta um hino. Sabe ler um poema? Faça um poema para alguém. Sabe fazer uma outra coisa? Sabe dar aconselhamento? Escreva lá uma palavra, um videozinho de aconselhamento para alguém e você vai estar ajudando aquela pessoa. Eu acho que isso é muito importante para a igreja nesse momento. E, em terceiro lugar, a sua pergunta aqui, o lugar da igreja nas questões de fé e política. Ao mesmo tempo que a igreja trabalha e participa desse momento social, onde que a igreja fica? Fé e política. Eu acho que fé e política, primeira coisa de tudo, são duas coisas distintas. Tá? São duas coisas totalmente distintas, separadas uma da outra. Mas, ao mesmo tempo, elas podem trabalhar juntas. Não quer dizer que é casadas, tá? Eu acho que a gente tem que saber diferenciar o papel de cada uma. Eu não digo aqui casamento, mas eu digo assim, trabalhar junto no sentido de que se convergem para o bem comum de todos, da sociedade, né? Nesse sentido. Por quê? Porque a fé, ela tem lá o seu papel, mas a política também tem o seu papel. Ela tem a sua metodologia de trabalho, ela tem a sua visão de ser, de ver, de traduzir, de interpretar as coisas, né? Então, eu acho que fé e política não são inimigos. Eu acho que religião e não devem ser inimigos. Agora, cada um tem que respeitar. Vamos usar uma linguagem bem da juventude hoje, cada um no seu quadrado. Eu acho que a gente tem que só saber dividir para não Ah, o misturar, senhor sabe também. para não fazer uma mistura e aí uma influência de um sobre o outro e os dois se perderem. Eu acho que aí não. Então, por isso que é importante que a igreja reconheça que a igreja ela não é contra a política, até porque se nós somos seres humanos, cidadãos, nós somos um ser político, né? Todos nós exercemos a política, porque se você exerce o voto, se você analisa uma determinada autoridade pública e você critica ela ou defende ela, você está exercendo política. Se você Até faz dentro da opção, igreja, né, pastor? Não tem claro, dentro da própria. escolher alguém para um cargo para outro, então, só que a política, vamos chamar do mundo, é vista como algo, em geral, né? Que só tem corrupção, que ninguém presta, ou seja, a política é algo para o total, né? É para o bem Sim, comum, algo para a sociedade, para a convivência, harmonia, enfim. E a fé é algo individual, porém, a religião está aí. Ela conecta as pessoas, né, que têm a sim. mesma fé,
para congregarem, para participarem de culto, para terem seus costumes, né, rituais. E outra coisa, curiosa, né, o tempo, infelizmente, a gente não pode passar muito. O senhor falou também que algumas pessoas ficaram um pouco assim, eu não posso ir à igreja, isso de certa forma podia abalar um pouco, né, a fé de alguns, que precisa de um apoio, né, de um contato. E eu vi Sim. muitas pessoas agindo com muita responsabilidade no seguinte sentido: mas isso aí, se Deus quiser, sabe, não é um vírus que vai. Eu vi pessoas quase que fazendo desafios, né? Assim, não é um vírus que vai me deter, eu tenho fé. Outras pessoas dizendo, se Deus quiser que eu morra do vírus, vou. Sabe? Uma coisa tão. Eu acho que não é por aí. Eu acho que uma coisa é ter fé, mas como eu falei com o senhor também deve concordar com. A fé é algo racional, não é algo que você acredita porque alguém falou e você segue cego. Não. Você analisa aquilo, né? Óbvio que a base da fé, ela não tem explicação para tudo, mas ela tem uma lógica. Por isso você tem que analisar, no caso da igreja, outras religiões também, mas não são baseadas, né, no livro, nas escrituras, ou em estatutos, né, no caso das instituições, né? Ou seja, e de repente as pessoas, eu vi pessoas assim indo por um caminho, escolhendo o caminho de se arriscar, se contaminar, contagiar outras pessoas, ficar doente, parar no hospital e depois vai usar o argumento da fé. Se tiver fé, eu vou sair daqui. E se Deus quiser, ele me tira daqui. Se Deus não quiser, tá entendendo? Então houve uma confusão, tô vendo ainda pessoas nesse dilema, que acho que não existe esse dilema. Não existe esse dilema. Então, é Não, o problema importante um líder para poder chegar para as pessoas e saber fazer separação. Uma coisa não claro. exclui a outra. Um exemplo. Se fosse assim, se as pessoas fossem levar isso ao pé da letra, ninguém precisa tomar mais remédio, nem ao médico, não é verdade? Quem usa óculos, tira pela fé, e não é por aí. E começaram a usar isso, sei que não é algo problema da pessoa. Pastor, me perdoe ter que encerrar bruscamente. Eu quero salvar esse vídeo e vou marcar com o senhor outra conversa para a gente poder dar Poxa, prosseguimento, que são tantos assuntos. Te agradeço muito e lamento por ter que encerrar assim. vamos Tá bom? mais uma vez, parabéns e me coloca à disposição aí para a gente fazer outro momento aí.